Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e na data de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, a nossa jornada do Apocalipse. Lembrando que é uma jornada exaustiva, no sentido que nós vamos ler todo o Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e extrair daí coisas que vão abrir o nosso entendimento, e ao término da leitura do Apocalipse eu tenho certeza que nós estaremos diferentes, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela é viva e ela é eficaz nas nossas vidas, e ela vai onde ninguém consegue chegar. Você já está com a sua Bíblia na mão? Você já está com os seus apontamentos aí para o estudo? Então vamos caminhar. Nós estamos no capítulo 2, lembrando que o capítulo 2 e o capítulo 3 fala sobre a carta que João enviou aos anjos da igreja, das 7 igrejas da Ásia. Cada aula nós estamos vendo uma igreja. Nós vimos na aula retrasada a igreja em Éfeso, nós vimos na aula passada a igreja em Esmirna e hoje nós vamos ver a igreja em Pérgamo. Então hoje nós vamos ver Apocalipse, abra sua Bíblia aí, capítulo de número 2, do verso de número 12 até o verso de número 17. O estudo vai ser Apocalipse capítulo 2, verso 12 ao verso 17. Eu acho lindo a Bíblia porque ela tem múltiplas explicações para nós. Aos que acreditam que cada igreja representa um período da história, a igreja em Pérgamo, nós vimos a igreja de Éfeso, que representava possivelmente aquela geração pós-apostólica dos pais da igreja. Depois nós vimos a igreja de Esmirna, que representava, aquela igreja dos mártires. Esmirna não teve repreensão, aquela igreja onde deram a sua vida por amor a Jesus Cristo. E agora nós temos a igreja em Pérgamo. A igreja em Pérgamo, nesse sentido, nesse estudo, representa algo muito triste, que é quando acontece a união entre igreja e Estado. Quando Constantino, lá por 312, 313, ele acaba com as perseguições aos cristãos e declara o cristianismo como religião oficial. Esse período foi mais ou menos de 313, até mais ou menos 600 por aí, depois de Cristo, mas infelizmente é um marco histórico porque começou o afastamento daquele evangelho puro e simples como sempre foi. Vale nós falarmos que muitas coisas aconteceu. Constantino, ele era uma pessoa complicada, como todos os imperadores. A história conta que ele mandou matar um dos seus filhos. A mulher do Constantino se tornou uma pessoa muito religiosa, mas era aquele religioso sem conhecimento, sem intimidade com Deus. Era basicamente um religioso, e nós vimos Constantino mandando matar um filho, depois mandar matar uma das suas esposas, e no final da sua vida manda ele batizarem ele para que seus pecados fossem perdoados e eles pudessem ir para o céu, como se simplesmente um banho, baixar na água e voltar da água fosse suficiente para limpar os nossos pecados e a nossa vida. O buraco é muito mais embaixo, Nós sabemos que isso é Jesus Cristo. E Constantino fez muitas coisas erradas porque, para ter uma noção, ele obrigou a todo o seu clero, a todas as pessoas em volta dele, se batizar, mesmo que a pessoa não quisesse. Então você imagina o tipo de cristão que ia sendo formado nessa geração. Ou seja, pessoas que não tinham intimidade nenhuma, que não tinham conhecimento apostólico nenhum,
ou tinham um conhecimento superficial, mas por uma obrigatoriedade, agora o cristianismo é declarado como uma religião oficial. Então começou aquele evangelho puro e simples, aquela farinha, começou aquele fermento contaminado a brotar no meio da igreja. Então o contexto, a princípio, se nós seguirmos, né, a cronologia que representa um período, representa o período de igreja e Estado, certo? Aí nós temos no verso 12 dizendo ao anjo da igreja em Pérgamo. Pérgamo era uma cidade que ficava a mais ou menos 110, 112 quilômetros de Esmirna. Nós vimos então, né, vou colocar de novo aqui o mapa, Éfeso, Esmirna, agora Pérgamo, todas vão tendo uma continuidade. E Pérgamo, a palavra Pérgamo, né, ela do grego Pérgamos, que daí vem purgos, que significa fortificada, que significa torre. Embora Esmirna e Pérgamo não fosse tão importante quanto Esmirna e quanto Éfeso, Pérgamo é uma cidade turística e cultural. E qual é a característica principal de Pérgamo? O que você lembra quando você fala a palavra Pérgamo? Pergaminho. Ficou muito conhecida a cidade de Pérgamo porque era uma cidade que fabricava pergaminhos. Em Pérgamo existia a segunda maior biblioteca do mundo então conhecido, com mais de 200 mil livros. Só perdia para a biblioteca de Alexandria. Imagina, e fabricava pergaminho. Ela tinha mais ou menos Pérgamo em torno de 120 mil habitantes na época. Então era uma cidade muito grande, conhecida por os seus pergaminhos, e é interessante também falar, né, que infelizmente, e talvez aqui que nós vamos entender por que Jesus diz assim, ó, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essa espada é literalmente a espada que guerreia, a espada que vai lá no mais íntimo e conhece o mais íntimo das pessoas. Então Jesus está falando, eu conheço o íntimo de vocês, da igreja em Pérgamo. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Olha só, é o lugar onde está o trono de Satanás. Aí você diz, por que possivelmente foi dito isso a Pérgamo? Porque Pérgamo, irmãos, ela era, talvez das cidades da Ásia, a que mais possuía templos a deuses. Em Pérgamo existia uma estátua colossal num monte a 300 metros acima do nível do mar, uma estátua colossal do deus Zeus, que na mitologia era aquele deus, o deus, né, que seguiu o nosso Deus, o Deus verdadeiro, era o deus Zeus na mitologia. Só que não parava por aí. A cidade também, ela tinha o culto ao imperador muito forte. Estátuas imperiais eram colocadas aqui. E aí, né, para ter uma noção, essa estátua de Zeus, ela tinha 12 metros de altura. Era um ponto, um centro turístico para todos que ali afloravam. Só que não parava por aí. Nós temos também ali, né, eu até vou pegar aqui, nós temos ali também outros deuses. Ali existia a culto à deusa Atenas, ali existia culto ao deus Asclépio, Esculápio, como eu falei na aula passada, era aquele deus da medicina, onde no templo existiam cobras que andavam pelas pessoas. Aí existia o templo de Baco, daí vem a palavra bacanal, Baco também era chamado, né, é o mesmo deus Dionísio, né, cujas festas, a cerimônia religiosa, a grande maioria das cerimônias religiosas nessa época era regada a 2 coisas, bebida e prostituição. Muita bebida, muito vinho, muita ervas misturadas com bebida para formar chás alucinógenos, e prostitutas cultuais, ou seja, porque sabiam o poder da sexualidade,
daquilo que emite de uma sexualidade, que a Bíblia fala, né, sobre essa questão também. Então, tudo era muito regado a isso. Então, quando nós vamos na história, né, na história, não propriamente em Pérgamo, né, que fala onde habita o trono de Satanás, talvez por causa da ligação entre Roma e o cristianismo, num sentido mais amplo, certo? Porque a partir dali começou a ter grandes deturpações. Agora, no momento aqui em Pérgamo, esse momento pontual, era um local de grande quantidade de templos a diferentes tipos de deuses e também a culto a imperador. Então era uma cidade muito complicada. Talvez é por isso que diga aí habita o templo de Satanás, por essa multivariedade de deuses que existia, principalmente a estátua de 12 metros do deus Zeus, né? Que era chamado, né, de Theos Soter, o Deus Salvador, né? Então, acontecia muitas coisas. Só que o texto continua dizendo: sei que você não conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Olha que coisa linda. Jesus começa elogiando, dizendo: mesmo onde habita o trono de Satanás, você conserva o meu nome. Ou seja, você tem se mantido dentro de vocês uma pureza de não se contaminar com isso. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Nós não sabemos bem quem é esse Antipas. Alguns acreditam que Antipas era o bispo da igreja. Possivelmente esta carta pode ter sido enviada a Antipas, embora outros acreditam que o bispo dessa igreja nessa época tenha sido Demétrio, que foi citado por João numa de suas cartas. Lá na terceira carta de João é citado Demétrio. Alguns acreditam que Demétrio era o anjo dessa igreja na época de João. Outros acreditam que foi esse Antipas. A história conta que esse Antipas, que habitava em Pérgamo, por não se render à adoração ao imperador como um deus, à adoração a esses deuses, disse que a sua morte foi terrível. Ele foi colocado dentro de um touro de bronze, e essa morte era terrível, porque era um touro de bronze, e embaixo do touro eles colocavam fogo incandescente. Então você imagina, a pessoa literalmente era tostada viva. Imagina quando você tem uma chapa quente, por exemplo, uma torradeira, algo quente, você mal toca e você já tira a mão. Por quê? Porque tem a conexão cerebral dizendo, né, mostrando a dor, e aquilo é feito em mais do que milésimos de segundo que você toca e tira a mão. Pois bem, imagina uma pessoa ser literalmente tostada viva dentro deste touro incandescente. Muitos cristãos e muitas pessoas foram mortas desta forma. Eu até vou colocar a fotinho aqui deste touro, para você ter uma noção o que acontecia com a pessoa. Então Jesus, ele elogia, dizendo: vocês conservam o meu nome, ainda mais nos dias de Antipas. Então nós não sabemos se foi Demétrio, se foi Antipas ou se foi algum outro. Mas por falar em Antipas, aqui existe alguma possibilidade. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então, o Senhor agora repreende. Ele diz: no meio de vocês, ele está falando a igreja, não a cidade, no meio de vocês existem pessoas como Balaão. Balaão foi um profeta do Antigo Testamento, um profeta gentil, que tinha revelações, e muitas vezes ele foi usado inclusive por Deus. Só que Balaão, o que ele fazia? Ele influenciava, através da sua sabedoria e das suas profecias, a contaminação de Israel com povos estranhos, que não era para ser contaminado. Então o que acontecia entre esses povos, entre os povos estranhos e Israel, o que era? Era a prostituição.
de homens com mulheres estranhas, regadas a coisas, a comidas que eram sacrificadas a ídolos. Porque esses templos, como eu falei, era regado a bebida, a comida e a sexo. Então, ele diz, no meio de vocês tem pessoas que estão normalizando isso. Estão dizendo que isso é normal. E aí ele termina dizendo que é assim como os nicolaítas. Você se lembra na aula de Éfeso, onde eu falei dos nicolaítas, que eram possivelmente aqueles que estavam aceitando o gnosticismo, onde o que importava era só o seu espírito, o corpo que você fazia com o seu corpo não importava. Então, contanto que você tivesse a Deus, você podia se prostituir, você podia entrar com esses deuses, com as prostitutas cultuais, comer carnes sacrificadas a ídolos, beber e ali ter todas aquelas orgias como acontecia neste tempo com essas prostitutas cultuais. E era isso que Jesus diz, muitos estão no meio de vocês e estão levando vocês a essa falsa adoração. Certo? Então, olha que coisa triste, né? Levando a este tropeço, né? E interessante que o tropeço, né, no grego, ele é escandalon, daí que vem a palavra escândalo, né? E aí Jesus continua dizendo assim, ó, portanto arrepende-se, senão irei aí, sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então olha aqui, ó, mostrando novamente a espada, no sentido que a espada simboliza conhecimento, a espada que infiltra até o mais íntimo do ser, Jesus dizendo, a minha espada que sai da minha boca, ou seja, eu tenho o conhecimento de tudo, eu sei de todas as coisas, Jesus falando. E aí ele continua dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Shema Israel, ouça e obedeça. Ao vencedor darei do maná escondido, darei também uma pedrinha branca, que é muito bonito. Por quê? Porque o maná, né, era aquilo que Deus durante muito tempo alimentou o povo no deserto, no Êxodo, que era, né, uma comida que caía do céu, que alimentava o povo no deserto. Agora, olha que coisa linda e como tudo fecha direitinho. Ele estava falando sobre... porque aqui, inclusive, fala, né, que no verso de número 2, que fala sobre comer, né, as comidas a ídolos, sobre, e aqui é triste, né, aqui no verso de número, deixa eu achar aqui, ó, no verso de número 14, dizendo para que comessem coisas sacrificadas e praticassem a prostituição. Então Jesus está dizendo, de mim, se você se arrepender, vai vir o verdadeiro alimento, o maná escondido. O verdadeiro alimento provém de mim. E além disso, vocês vão ganhar uma pedrinha branca. O que simbolizava uma pedrinha branca? A pedrinha branca simbolizava algumas coisas, no qual eu destaco umas 3. A primeira característica da pedra branca simbolizava uma absolvição. Na época antiga, quando tinha um júri para julgar uma pessoa, existia uma pedrinha branca e uma pedrinha escura. Quando a pessoa ela era absolvida, o juiz dava a essa pessoa uma pedra branca. É como se fosse um alvará de soltura. Não que ela estivesse presa, mas que ela poderia mostrar para as pessoas que ela não foi condenada. Então, da mesma forma, Jesus mostrando o sentido de absolvição. Se você se arrepender disso que está acontecendo, vocês vão receber de mim a absolvição. Porque a pedrinha branca, na época, eles conheciam muito bem o que significava. A pedrinha branca também, elas serviam de bilhetes de entrada em festas reais. Quando você fazia... Hoje nós temos o convite, né? Naquela época era muito comum você dar para a pessoa um convite para a sua festa e dar para ela uma pedra branca. Quando você chegava na festa, você dava essa pedrinha branca para entrar na festa. Da mesma forma, essa pedrinha branca pode simbolizar a entrada ao reino celestial daqueles que se arrependerem dos seus maus caminhos. Então, olha que coisa linda. A absolvição, Jesus nos absolveu dos nossos pecados, quando nós nos arrependemos e nos entregamos a Ele. Entrada a esta festa pelo sangue de Jesus Cristo e também os gladiadores, quando
eles lutavam nas arenas, eles recebiam também uma pedrinha branca com um nome escrito nessa pedrinha branca e eles eram libertos. Então, a pedrinha branca tem sentido de liberdade, de não condenação e de entrada. Então Jesus está dizendo, se vocês se arrependerem destas obras, deste mau caminho, eu darei para vocês a comer o verdadeiro maná, não coisa morta, carne, bebida sacrificadas a ídolos, não prostituição, é uma comida verdadeira. Eu alimentarei vocês com a comida verdadeira e da mesma forma eu darei para vocês uma pedrinha branca, simbolizando uma soltura, simbolizando uma não condenação, simbolizando uma entrada ao meu reino. Que coisa linda, né? Você tem visto como as cartas, o Apocalipse, e as cartas à igreja, elas são profundas, elas têm ensinamentos profundos para nós? É importante de nós não contaminarmos o Evangelho, a palavra de Deus que é tão, perdão, que é tão pura, que é tão simples, que é verdadeira. Que Deus possa te abençoar grandemente. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de comentar se você achou a aula interessante ou se até tem alguma dúvida. Não se esqueça de compartilhar para as pessoas que você assim achar necessário e também de curtir. Até a próxima aula e que Deus te abençoe grandemente.